Este é o Mergulhando na Reforma Íntima. Eu sou Felipe. Hoje, a nossa conversa parte do capítulo Imprudência no Trânsito, do livro Reforma Íntima sem Martírio, de Hermance Dufour. E eu sou Carolina. Felipe, esse capítulo da Hermance me deixou com um certo desconforto. Acho que é porque a história do Frederico desmonta uma ideia muito cômoda sobre nós mesmos. A ideia de que conhecer o bem já significa vivê-lo de verdade? Exatamente. Frederico era um homem íntegro, médium dedicado, conhecedor da vida espiritual. E ao mesmo tempo agia com imprudência no trânsito. As qualidades dele eram verdadeiras, a fragilidade também. Uma coisa não apagava a outra. E isso torna o caso muito próximo da vida real. A gente costuma olhar para uma pessoa e formar uma imagem única. Ela é equilibrada, é generosa, é responsável. Só que a personalidade não amadurece por inteiro, de uma vez. Há áreas bem trabalhadas e outras que ainda funcionam de um modo quase infantil, imaturo. Às vezes, uma parte de nós já aprendeu a servir, a acolher, a estudar. Outra parte continua querendo vencer, impor a própria vontade, reagir sem pensar. O bem já conquistado merece ser reconhecido, e aquilo que ainda está imaturo também precisa ser visto. O trânsito acaba revelando isso com muita força, não é, Carol? Revela. Ali existe pressa, contrariedade, anonimato. O desconhecido que entra na nossa frente não sabe quem somos, não conhece a nossa história e talvez nunca agradeça um gesto de gentileza. Então aparece uma medida muito sincera da fraternidade que já conseguimos viver. Porque é relativamente fácil manter uma imagem cordial entre pessoas que nos conhecem. O desafio muda quando ninguém está olhando, ou quando alguém atrapalha um plano nosso, quando somos contrariados. Sim, e a espiritualidade precisa chegar justamente aí. Estudo, mediunidade e trabalho no bem oferecem recursos preciosos, mas não fazem essa integração por nós. Joana de Ângeles insiste muito no autodescobrimento, porque a transformação acontece quando o valor compreendido alcança também os reflexos emocionais e as escolhas comuns, quando transforma em ação aquilo que aprendi na teoria. Então o problema de Frederico não era falta de informação. Havia conhecimento, havia sua consciência que o advertia. Haviam os alertas da espiritualidade, e mesmo assim, uma parte dele ainda dava mais valor à sensação de domínio no trânsito. Isso, ele tinha sido alertado, mas não queria abrir mão do prazer ligado à imprudência. O conflito estava dentro dele, compreender o cuidado e, ao mesmo tempo, resistir à reeducação. Isso nos leva a outra ideia importante do capítulo, a diferença entre dizer que nada acontece por acaso e dizer que tudo precisava acontecer exatamente daquela maneira. Essa confusão é muito comum. E ela pode ser perigosa, porque transforma escolhas evitáveis em destino. Depois que algo acontece, fica tentador dizer, estava escrito. Quando na verdade a ausência de acaso fala de causalidade. Todo acontecimento tem causas e se insere numa ordem. Isso não quer dizer que cada detalhe tenha sido decretado antes. Nas questões 859 e 860 de O Livro dos Espíritos, a imprudência aparece justamente como exemplo de uma causa que pode produzir um mal evitável. E a ação humana também pode impedir males. Esse ponto devolve seriedade ao livre-arbítrio. As nossas escolhas alteram caminhos. Alteram sim. A programação reencarnatória oferece experiências, objetivos e possibilidades. A maneira de atravessar esse plano continua aberta à nossa participação. No caso de Frederico, as advertências mostravam que ainda havia tempo para outra escolha. Eu gosto de pensar nessas advertências como misericórdia antes da consequência. Vieram por amigos, pelos cuidados espirituais narrados por Hermance e pela própria consciência dele. Eram tentativas de alcançá-lo enquanto a mudança ainda podia acontecer por um caminho menos doloroso. E há um limite que vale preservar. Essa história nos ajuda enquanto estudo, mas não nos dá autorização para classificar a experiência espiritual de outras pessoas. Não podemos cair na tentação de julgar. Isso é fundamental. O caso tem elementos próprios. A pergunta mais apropriada é o que ele nos ajuda a reconhecer em nós. E aqui começa, para mim, a parte mais profunda. Hermance fala de ansiedade, malquerença, vaidade, avareza e diferentes carências que levariam a pessoa a agir de forma imprudente. Quando raízes tão diversas aparecem juntas, parece que nossa conduta está, na verdade, cumprindo alguma função emocional.
O que será que ela tenta esconder ou aliviar em nós? Sim, a atitude pode aliviar alguma coisa, ainda que por poucos instantes. Isso não serve como desculpa, claro. Ajuda a compreender porque o conhecimento, sozinho, às vezes não alcança o comportamento. Como uma descarga de raiva ou como uma busca de intensidade quando a pessoa se sente vazia? Pode ser uma coisa ou outra. Também pode haver uma tentativa de compensar a inferioridade que sentimos, recuperar controle ou provar habilidade. A conduta é parecida, a raiz muda. Lá no fundo, é muito provável que a gente encontre no orgulho ferido a principal causa de agir como agimos. Por isso a psicologia ajuda, desde que seja usada com cuidado. Existem estudos de comportamento que encontram relações entre a defensividade do ego, a raiva e a agressividade ao dirigir. Eles oferecem pistas, não diagnósticos prontos. Claro, seria uma imprudência nossa afirmar que já sabemos o que se passa dentro do outro. O trabalho íntimo é mais delicado. Ele procura perceber o que a própria atitude tenta aliviar, proteger ou provar. E o que costuma aparecer nesse exame? Às vezes, a pressa encobre medo. A arrogância pode estar protegendo uma autoestima frágil. Sim, a necessidade de vencer pode tentar silenciar uma sensação antiga de pouco valor, a desvalia. A hostilidade pode expressar ressentimentos que nunca foram elaborados. São possibilidades, não uma fórmula. E isso vai muito além do trânsito. Está na mensagem enviada durante a raiva, na discussão que precisa terminar com o vencedor e naquela decisão precipitada que traz alívio imediato, mas logo a gente se arrepende. Muito. Também aparece na dificuldade de receber uma correção. O cenário muda, mas a dinâmica interior pode ser a mesma. Você falou em alívio imediato. Talvez seja aí que o impulso se disfarce de liberdade. Eu também vejo assim. A pessoa diz, faço o que quero. Só que se ela já não consegue parar, ponderar e escolher, existe pouca liberdade naquele gesto. Ela está obedecendo à urgência de descarregar, provar ou escapar. Ela não faz o que quer, faz o que seu impulso manda. Joana de Ângeles faz uma observação muito próxima em O Homem Integral. Ela fala da confusão entre coragem e impulsividade, entre força e dominação. É o homem aparência, tentando sustentar por fora uma segurança que ainda não encontrou por dentro. Essa imagem é muito apropriada. A exibição de poder pode esconder uma vulnerabilidade enorme. A pessoa precisa parecer invulnerável justamente porque tem dificuldade de acolher a própria fragilidade. Há até estudos de comportamento sugerindo algo semelhante. Pesquisas associaram a sensação de pressão e a defesa do ego a maior raiva e agressividade ao dirigir. Outras confirmaram a tendência de muitos condutores se avaliarem como mais habilidosos e seguros do que a média. Quando o valor pessoal fica muito ligado à habilidade ao volante, o contato com a própria fragilidade pode aumentar a necessidade de reafirmar essa habilidade por meio do risco. Quer dizer, por fora, uma demonstração de domínio. Por dentro, uma tentativa de não se sentir pequeno, inseguro ou mortal. E aí chegamos à sombra. Que é uma palavra fácil de entender mal. Muito fácil. Eu diria que ela reúne aquilo que evitamos reconhecer porque ameaça a imagem que queremos sustentar. Mas como falar disso sem reduzir a sombra a uma espécie de mal instalado dentro de nós? Lembrando que ela pode conter raiva, inveja, medo, vaidade, desejo de dominar, carência de aprovação, mas não define a totalidade do ser. A sombra também não é simplesmente uma caixa de maldade. Talvez o mais difícil seja admitir uma tendência que contradiz diretamente a nossa identidade consciente. Sim, quem se considera muito calmo pode sofrer para reconhecer a própria agressividade. Quem valoriza o desapego pode não querer ver o quanto depende de aprovação. E quem se identifica profundamente com a espiritualidade pode sentir vergonha ao encontrar ressentimento, competição ou prazer em prevalecer. E o que a gente costuma fazer quando encontra isso? Geralmente tenta negar, condenar ou justificar. São 3 saídas conhecidas. Isso não existe em mim. Se eu sinto isso, então não tenho valor. Ou ainda, eu sou assim mesmo. 3 respostas bem diferentes, mas todas deixam a sombra no comando. Exato. Na negação, ela age escondida. Na condenação, empurramos tudo de volta para o esconderijo e ainda acrescentamos vergonha. Na justificativa, entregamos à tendência o direito de decidir. Nenhum desses caminhos produz governo de si. Então reconhecer seria um quarto caminho. Primeiro, eu nomeio com honestidade o que está acontecendo. Depois, aceito que essa experiência está presente. Seria
Há raiva, medo, vaidade, desejo de reconhecimento. Eu paro de fingir que isso não me pertence. Essa palavra aceitar pode assustar. Parece que estamos aprovando o impulso. E não estamos. Aceitar a presença da raiva não significa ferir alguém. Reconhecer a vontade de vencer não obriga ninguém a entrar na disputa. A aceitação retira a energia gasta na negação e devolve espaço para a escolha. A psicologia dá um apoio interessante a isso. Pesquisas sobre aceitação emocional indicam menor reatividade diante do estresse, quando pensamentos e emoções podem ser percebidos sem julgamento. Aceitar a experiência interna é diferente de aceitar passivamente uma situação externa. E existe mais um passo: lembrar que a tendência faz parte de mim, mas não resume quem eu sou. A raiva em mim é muito diferente de eu sou a minha raiva. Essa pequena distância muda tudo. Porque a consciência consegue escutar o que a sombra revela, sem entregar a ela a decisão. Isso. Talvez a raiva revele um limite violado. Talvez a vaidade revele uma autoestima dependente de aplauso. A informação pode ser acolhida. A conduta continua sob responsabilidade da consciência. Quando Joana relaciona autodescobrimento e consciência ética, eu entendo justamente esse processo. Assumir o comando de si não é viver sem conflitos. É perceber o conflito cedo bastante para que ele não se transforme automaticamente em ação. E sem fazer guerra contra si mesmo. O ódio à própria sombra cria mais sombra. A firmeza precisa caminhar com compaixão. Eu reconheço isso em mim, vou cuidar disso e não vou deixar que isso escolha por mim. Agora a frase de Hermance, dirigir com o coração, ganha outro sentido. Ganha. O coração aí pode representar a integração. São 3 dimensões. A inteligência percebe as consequências. A sensibilidade inclui o outro. E a vontade sustenta a escolha. A prudência nasce quando essas dimensões deixam de trabalhar separadas. Então prudência exige força para suportar o limite, a demora e a frustração. Às vezes, exige abrir mão de dar a última palavra. Essa capacidade de não obedecer a toda urgência, a todo impulso, é a liberdade amadurecida. No capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a reflexão sobre a cólera associa muitas impaciências ao orgulho ferido. A contrariedade parece enorme, porque uma parte de nós espera que a realidade se dobre às nossas preferências. E é nessa hora que o pacificador aparece. Não como alguém passivo, mas como quem consegue criar um intervalo entre o estímulo e a resposta. Um intervalo pequeno, às vezes. Poucos segundos em que o impulso aparece e a consciência consegue retomar o comando. Pequeno e decisivo. Alguém age mal, a reação vem. Mas a imperfeição alheia já não precisa escolher a nossa conduta. Esse treino acontece nas situações mais comuns. Uma espera, um atraso. É o aprendizado a preço módico de que Hermance fala. Pequenas renúncias educam a vontade, antes que a dor precise ensinar de outra maneira. E na questão 919 de O Livro dos Espíritos, oferece uma prática muito simples: rever o próprio dia. Perceber onde a pressa governou, onde o orgulho pediu defesa e onde já conseguimos responder de um modo mais consciente. Com o tempo, essa observação fica menos ameaçadora. Reconhecer a sombra deixa de parecer uma confissão de indignidade e passa a ser um ato de responsabilidade. Aquilo que ainda está imaturo pode ser educado. Quando voltamos a Frederico, acho importante fazer isso com respeito. Ele fez o bem, recebeu recursos para trabalhar espiritualmente, mas adiou uma mudança possível. A história dele não cabe numa condenação. Ela cabe como advertência amorosa. Conhecimento espiritual ganha corpo quando alcança as escolhas feitas sob pressão. E prudência é isso, amor em estado de previsão. Reforma íntima sem martírio começa um instante antes da consequência, quando ainda é possível perceber o impulso e escolher que ele não assumirá o comando. Este foi o Mergulhando na Reforma Íntima. Eu sou Carolina. E eu sou Felipe. Até o próximo mergulho.